Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, mais empresários aqui para vocês conhecerem de sucesso, lógico, né? Porque eu só trago empresários de sucessos aqui para os nossos episódios. E hoje nós vamos falar novamente sobre o setor do emagrecimento que tá hypado aí, como dizem, né, no momento. E eu vou trazer aqui especialistas da área. São proprietários, gente, de uma empresa, vocês vão conhecer melhor, vocês vão entender aí, mas uma empresa que é premiada, a maior da América Latina, mais de 40 anos no mercado, e eles vão explicar como que eles chegaram onde chegaram, e você que é empreendedor e está nos assistindo vai tirar muitos insights de milhões. Então, com vocês, quero apresentar a Tati e o Diego. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Obrigado, Caine, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando da Emagrecento, né? Para nós é uma satisfação muito grande. Sim. E é um motivo de orgulho, né? A nossa empresa aqui em Presidente Prudente. E eu sei, gente, que eles vão ter coisas aqui para trazer, que até porque são meus alunos, né? Então eu entendo um pouquinho aqui do negócio deles. E eles vão trazer coisas aqui para vocês, que não só como empreendedores para vocês aplicarem no negócio de vocês também, mas para conhecer mais a Emagrecentro, que olha, nessa área do emagrecimento não tem para ninguém, né, Tati? Não tem. E eu vou começar com o Diego, para ele contar um pouquinho pra gente como que ele escolheu a Emagrecentro. Diego, você primeiramente sabemos que veio da área bancária, né? Ficou 15 Sim. anos aí trabalhando nos bancos, foi premiado, reconhecido na sua área, sempre um excelente gestor, visto dessa forma. E aí você escolheu abrir mão de tudo isso para investir na Emagrecentro. E aí a gente fica pensando, né, Tati? Nossa, se abriu mão de uma carreira de tanto tempo e que ele tinha sucesso, inclusive, tem que valer muito a pena. Então, o que te fez, Diego, escolher a Emagrecentro e mudar de carreira, se empreender? Então, foram 15 anos, né, de instituição financeira. Passei por literalmente todas as funções dentro de uma instituição financeira. E a última que eu ocupava é gestor da agência, né? Então eu gerei a minha equipe por mais de 6 anos. Eu fiz a gestão de equipes na última empresa que eu trabalhei, na última instituição financeira. E a necessidade de empreender, a ideia de empreender, ela já tem um tempo, né? Que eu e a Tati, a gente estava planejando isso desde 2024. A gente vendeu um imóvel nosso e dali em diante a gente tomou a decisão que a gente ia montar algo, né? Que a gente ia empreender, né? Nós vimos uma história curta, né? A gente veio do Paraná para o estado de São Paulo há 7 anos, quase 7 anos. E aí a gente ficou mudando de cidades, né? Por conta do meu trabalho, fui mudando a gestão, trabalhei em Santa Fé, trabalhei em Minha Estrela e trabalhei em Fernandópolis, né? Essas duas últimas trabalhei ao mesmo tempo, né? Cuidando das duas agências ao mesmo tempo. E quando a gente saiu de Santa Fé para Fernandópolis, a gente tomou a decisão de que a gente ia empreender, né? Para fazer essa migração de carreira, para que a gente parasse, né? De ficar mudando, para que a gente se estabelecesse em um local. Né? Vocês já tinham filhos já, né? Já tínhamos filhos, temos 2 filhos. Essa viagem, ficar de cidade a cidade é mais difícil. E como passar, no começo é divertido, né? Para eles também, né? Porque conhecia novos lugares, eu tinha uma facilidade de fazer amizades, mas como o tempo vai passando, eles estão entrando nós temos um já adolescente, outro entrando na adolescência. Isso começou a ficar difícil, né? Começou a questão das amizades, essas mudanças começaram a pesar. Então essa foi uma das decisões e para a gente também era ruim ficar mudando. Até um determinado tempo foi muito bom, foi muito gostoso, mas vai cansando, né? Vai cansando. E a gente decidiu por empreender. Mas empreender não foi algo simples, porque eu e a Tati, a gente tem... Eu acredito que a gente se dá tão bem porque a gente tem perspectivas diferentes, né, sobre o mesmo assunto. Eu sou, até pelo meu trabalho, pela forma como eu aprendi, né, eu enxergo muito a questão financeira de qualquer negócio, qualquer coisa que eu vou fazer. Eu olho a questão financeira e a Tati trabalha muito mais no propósito, né? Sim. Então a gente precisava juntar as duas coisas, né, algo que fosse rentável, mas também que trouxesse um propósito, né? Que a gente conseguisse trabalhar essas duas coisas. E conhecemos um casal, né? Que hoje se tornaram nossos amigos. Ela é a responsável técnica de Emagrecento. E a gente começou a conhecer a Emagrecento.
ela explicou como funcionava, e a Tati tinha vontade de trabalhar com estética, né? Trabalhar no segmento de estética. Nunca tínhamos pensado no emagrecimento, mas em estética. E foi onde a gente foi conhecer emagrecimento, né? Saber como emagrecimento funcionava. Aí a gente entrou em contato aí sim com a franqueadora, né? Nos colocamos à disposição. E que ano que foi isso? Foi 2024. Certo. Metade de 2024. Entramos em contato com a franqueadora para entender o modelo de negócio. E aí foram várias reuniões até a gente escolher o local, tomar a decisão de empreender, né? Mas foi a junção de escolher um lugar para ficar, né? Para parar com as mudanças. E também são 15 anos de carreira que eu fui muito feliz, né? Sou muito grato com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivenciei. Mas eu queria me experimentar. A Tati sempre brinca comigo. Eu acredito que ela nem brinca, ela fala em sério, né? Quando ela fala que quando tá tudo muito bom, quando tá tudo muito bem, eu quero dar um próximo passo, outro desafio. Isso é importante. Eu sou muito... Se desafiar, né, Diego? Eu sou muito inconformado, né, com as coisas. Então, assim, quando tá tudo muito bom, eu acho que eu perco um pouco do interesse, né? Então, porque é melhor do que empreender no Brasil, né? Para você ter esse desafio diário e empreender é vencendo. uma delícia, uma montanha-russa que olha... Nossa, doida. Nunca vai ficar mais tudo bom, Fica tranquilo. Tem dias tem muito desafio. bons, né? E aí a gente decidiu empreender, né? Até para se desafiar todo dia. De fato é um desafio, né? São muita coisa gratificante. Como todo empreendimento tem os desafios, né? Que você esquenta a cabeça para resolver. Mas foi basicamente isso. Essa transição foi para unificar esse novo desafio e também para estar mais próximo da família. Para a gente conseguir estabelecer um local para ficar, e a gente escolheu, né, quando a gente decidiu montar a empresa independente, a gente decidiu ficar aqui, né, estabelecer tanto como residência quanto local de trabalho aqui dentro, de estabelecer a nossa empresa Presidente Prudente. Olha só que sorte a nossa, né? Tem empreendedores assim aqui na nossa cidade. E, Diego, o que eu acredito que também você pode nos dizer melhor isso, mas até essa sua vivência no banco, você falou que já gostava dessa parte financeira, de ver essa rentabilidade de um negócio, como funciona, se funciona, essa parte mais do financeiro, né? Mas isso no banco também te trouxe muito conhecimento para você aplicar hoje no negócio, né? No empreendedorismo. Isso também te auxiliou? Até gestão de equipes também, que você tinha, a equipe lá que você gerenciava, acaba ajudando também, né? Sim. Um conhecimento. Fazer a gestão da equipe com toda certeza, né? Trabalhar, a gente conversa, né, nas nossas trocas, contigo até você falou que já gerenciou equipes em grandes empresas, e eu também gerenciei equipes em grandes empresas. Então, isso traz um know-how para você, isso traz uma expertise. E, logicamente, apesar de ser segmentos totalmente diferentes, você consegue, né, adaptar a gestão disso para a realidade que a gente está vivendo hoje. Não deixa de ser lidar com pessoas, né? E sim, com o contato que eu tinha com os empresários, com o agricultor, com o profissional liberal, também essa vivência, isso que eles traziam, né? Porque você mexer com o financeiro das pessoas é algo muito sensível, né? Você mexer com o dinheiro da pessoa. Na agência eu sempre brincava com os meus colegas que a gente mexia sempre com a parte mais sensível do ser humano, né? Que é o bolso. Que é o bolso dele. Então, isso sim trouxe, né, muita experiência para uma tomada de decisão, para saber o que dá certo, o que dá errado, né? A forma como seguir com determinada estratégia, quando é hora de você rever a estratégia, mudar. Então, isso também traz bastante conhecimento, né, e bastante vivência para que a gente tome as decisões no dia a dia. Com certeza. E já numa segunda pergunta, Diego, sabendo que a Emagrecentro já está há 40 anos no mercado, então, gente, não é uma empresa que nasceu ontem, eles não escolheram aí uma empresa que estava se aventurando no mercado. Não, ela é muito consolidada, já tem um método validado, a Tati depois vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Porém, eu queria ouvir de você, Diego, sabendo que são várias franquias, hoje mais de 450, né, no Brasil, e acredito que já tem até no exterior também. Sim. Então, tendo tantas franquias, é claro que eu que também, gente, tenho franquias, como vocês sabem, de graduação e pós, de universidade, a gente sabe que tem umas que alavancam e crescem, e outras que vão estagnar ou até mesmo decair. Sim.
E vendo o crescimento da unidade de vocês aqui em Presidente Prudente, até porque eu tenho essa troca também com o Diego e com a Tati, eu vejo quanto vocês aplicam estratégias, estão sempre buscando atrair o cliente de uma maneira para realizar os sonhos deles, né? Porque o emagrecimento, gente, quer queira, quer não, é autoestima. Você está realizando o sonho de uma pessoa. E eu vejo que o Diego, ele tem esse lado estrategista, visionário, e a empresa de vocês tem crescido muito, está crescendo muito. Então, o que você acredita, Diego, que seja um diferencial de uma franquia, de uma unidade, para que ela se destaque frente às demais em resultados? A franquia, né, todo mundo que vai investir no modelo de franquia, ele tem que ter a percepção de que a franqueadora, ela traz para você um método, um modelo validado, né? Então, quando eles lançam isso no mercado, já existe um modelo e um modelo funcionando. Um modelo de gestão, um produto validado no mercado. O nosso é um método cientificamente comprovado, então ele é patenteado, inclusive, né? Ele é um método exclusivo, patenteado. Foi desenvolvido pelo Dr. Edson Ramucci, que é o fundador da Emagrecento, né? E médico. Então, a franqueadora te fornece isso, né? Te fornece um produto validado, uma estrutura, um modelo. Mas o que diferencia uma unidade que consegue crescer, performar bem em vendas, daqui não vai tão bem, ou até as que decolam, é você ter, você de fato aplicar o empreendedorismo, a gestão, né? Você fazer a gestão da equipe, você implantar metodologia de vendas, organização, você organizar, você ter método e processo dentro da clínica para que as coisas funcionem, né? E tá em evolução constante, né? Uma das coisas que a gente investe desde quando a gente iniciou a unidade é em capacitação, tanto nossa, né, quanto gestores. Vejo muito isso, gente, é admirável. Quanto da equipe, né? É uma capacitação constante. Porque a gente entende que, tanto o nosso, né, o conhecimento ele nunca é demais, né, todo mundo sempre tem algo para aprender, enquanto a equipe também, para que a gente consiga ter uma performance melhor, atender melhor os nossos pacientes e entregar melhores resultados. Então, essa busca, né, esse trabalho essa diferenciação de uma unidade para outra, é a gestão, né? Você, de fato, aplicar o empreendedorismo, você empreender. Que empreender é você fazer a gestão, você tá ali de olho em tudo que acontece no seu negócio, você validar as estratégias, mudar as estratégias quando elas não estão dando certo, né? E investir em atualização constante e método. Eu super concordo, hein, gente? Você que tá me assistindo provavelmente também. Até porque é muito, Diego, eu concordo com você nesse sentido, como que é efêmero, né? A gente tava até falando de IA, uma das reuniões que a gente teve agora por último, e é uma coisa que surgiu, assim, nossa, olha que interessante, parece que vai dar bom, parece que vai funcionar. Quando você piscou, já de repente tudo era IA, tudo era movimentado através de IA, e você fala, nossa, como assim? Como que eu dormi e não vi isso acontecer? Então, por ser muito rápido, eu sempre falo, quanto mais você puder investir em conhecimento, capacitar a equipe, parte de atendimento, marketing, muda muito também com o tempo. O Diego, eu até brinquei com ele, né, que tinha coisas que ele vinha trazendo pra mim de novidades do tráfego pago, e olha que eu dou aula disso, né, gente, vocês sabem. E ele já tava lá, cá, vi tal coisa, o Andrômeda, eu não sei o que, eu, Diego, calma, pera. Porque muitas coisas ele até se atualizava ainda antes de mim. Então, só parabenizar vocês por isso, né, porque eu sei o quanto que vocês realmente investem. E uma outra pergunta que eu quero fazer pra você, que eu faço em todos os episódios, né. Como empreendedor, teve algum erro que você cometeu e que você se lembra e fala, poxa, isso aqui talvez eu teria feito de uma forma diferente se eu estivesse iniciando hoje com a Emagrecentro, por exemplo? Uma boa pergunta. Eu sempre para me tomar a minha próxima decisão, eu gosto de revisar, né, o que já foi feito. E uma das coisas que eu me pergunto sempre é o que, se eu fiz alguma coisa de errado, né, se fizemos, se erramos. E eu não consigo enxergar um erro, né, do processo da abertura. O que eu teria feito diferente, o que eu teria feito diferente é o start de montar a equipe, né? Quando a gente a montagem da empresa são várias etapas e a montagem da equipe foi algo que a gente deixou mais pro fim da conclusão ali do todo o processo, né? De conclusão da empresa, a gente deixou um pouco mais pro fim. E foi onde a gente teve a maior dificuldade de chegar no dia da inauguração, estar com a equipe completa e treinada, né? Porque a gente precisou completar a equipe praticamente um mês antes
do início para fazer todo o processo de treinamento de todos os colaboradores da unidade, né? Então, e isso foi uma falha que eu falo assim, minha, porque da onde eu vim, a gente tem sempre uma fila de pessoas, de profissionais buscando entrar no mercado de trabalho e sempre com uma qualificação, sempre com muita qualificação, né? Então a gente tem dificuldade em escolher o profissional, assim, todos eles são qualificados, mas a gente tem que acabar escolhendo o que mais se adequa à tua realidade, né? O que você vai precisar. Sim. E com a Emagrecento, né, com a equipe multidisciplinar que nós precisávamos aí, o que a gente encontrou? A gente encontrou muita dificuldade de preencher certas funções que a gente precisava, porque a gente depende de muitos profissionais que eles, vários trabalham como profissionais liberais, né? Então, eles vindo para trabalhar como CLT, isso é também um desafio para eles. Então, exatamente. Isso foi algo que como é que eu posso te explicar? Eu achei que seria mais fácil, então o que é mais fácil foi deixando para o fim e acabou sendo mais difícil, né? Acabou sendo um desafio, a gente conseguiu fazer, mas foi sim um desafio montar a equipe dentro do prazo estabelecido. Esse negócio de equipes, a gente até já conversou sobre isso também, porque, gente, não é só o currículo, né? Porque vem a parte técnica, mas depois você vai lidar no dia a dia com a comportamental. Sim. Muita gente é contratada pela parte técnica e é demitida por comportamento. E isso é muito difícil para todos nós, né, Diego? Não só para você, mas acredito que para todo mundo que está assistindo. A gente contrata uma pessoa tão na expectativa de que dê certo, e que nem você bem citou, a pessoa vindo já como profissional liberal, como autônomo, aí ela entra num modelo de negócios que, além de ser CLT, tem o modelo da franquia. Sim. Então ela tem que seguir não só o que o Diego quer, mas o que a franquia espera dela. Sim. Então é uma forma, né, de gestão totalmente diferente. Então, assim, tira o chapéu para quem consegue colocar eu vejo que a sua equipe, inclusive, estou sempre com ela, né, todos os dias, e eu vejo quanto que eles abraçam mesmo a causa, né? Sim. A gente, só o pessoal que tá em casa entendeu um pouquinho, a gente tem o grupinho das vendas lá, e eu vejo que as meninas, elas ficam engajadas, né? Então, lançou um negócio novo, poxa, vamos divulgar, vamos vender, é uma forma de trabalhar mais leve, eu vejo dessa forma. Que existem as metas, como em todas as empresas, mas que elas se comprometem porque acreditam na empresa, acreditam no serviço que a empresa presta como um todo, né? E uma outra coisa que eu quero perguntar para você também Diego, essa parte mais competitiva na área da estética e do emagrecimento, que acredito que é o que traz aí pro pessoal que tá em casa também, né? De ouvir e entender como o empresário pensa. Porque tem muita empresa hoje trabalhando com isso, no setor de emagrecimento. E nos últimos anos cresceu mais ainda. Sim. Então vamos dizer que foi um mercado que se tornou ainda mais competitivo. Ver as canetinhas, o Monjaro e tudo mais, vamos dizer que é o assunto hypado do momento. E eu vejo que ainda assim você consegue se diferenciar muito. Então eu queria te perguntar, Diego, a parte mais publicitária, de você anunciar, falar sobre o emagrecimento, o que você vê que pode ser um diferencial nesse sentido, de você se diferenciar dos concorrentes, vamos dizer assim? Eu acredito que nisso a Tati vai com toda certeza. Depois vai ter outras perguntas a Tati, né, ela Tati? Ela tem muita mais experiência do que eu nisso, né, para tá falando sobre isso, mas estrategicamente falando, o que eu acredito que a gente consegue se diferenciar dos demais é que nós temos sim um método exclusivo, né, de tratamento. Então, principalmente. Existem sim outros estabelecimentos em Presidente Prudente, hoje tem a facilidade da internet, clínicas online, médicos que atendem de forma online. Então, o emagrecimento sim é um nicho que hoje é muito competitivo, mas nós temos um método validado exclusivo, então isso é o nosso principal diferencial. Logicamente que só isso não basta, né? A gente tem que dar publicidade disso, a gente tem que falar disso. E a gente utiliza muito de redes sociais, né, para tá falando disso. E eu falei da Tati porque uma das nossas pessoas que mais falam lá na clínica sobre emagrecimento, explicando como o método funciona, como ele trabalha e mostrando prova real, né? A gente... Desde que abrimos, nós temos muitos resultados, né? Muitos resultados. Exatamente. Resultados excelentes. E, então, a gente traz isso para as pessoas verem que de fato, o nosso método, ele é eficiente, né? Ele é validado. E validado por pessoas reais, né? As pessoas estão vendo que funciona, como funciona. Logicamente que todo método de emagrecimento, seja o nosso método,
as canetas emagrecedoras ou outras metodologias, elas dependem também de que o paciente, ele... Com certeza, nós vamos falar disso, né, Tati, hoje, né? Depende também do que o paciente queira, né? A pílula do milagre você não tem ainda Não, na emagrecendo? Não tem ainda. Parece que ela surgiu no mercado agora, mas ainda não. E acharam que era ela, agora descobriram que não é, né? Exatamente. Então, sem que o paciente também né, faça a parte dele, né? Isso não é possível, mas em todos os que a gente teve, né, que são nossos pacientes e que de fato fizeram o método, né, que acreditaram no modelo, todos tivemos resultados, todos, sim, né, sim. Sem exceção tivemos resultados. E aí entra a parte do propósito, né, que eu sempre falei que a Tati sempre foi uma batalhadora disso, e foi por conta disso que a Emagrecendo surgiu. Várias vezes as nossas conversas são com relação a isso, né, quando além de sócios, somos casados aí há quase 20 anos. Ai, que bênção. Glória a Deus por isso. Então a gente conversa muito sobre o que acontece no dia a dia, e uma das coisas que a Tati sempre traz é quão gratificante os resultados que trazem para ela, os resultados que aparecem lá, os resultados até que ela faz os vídeos lá, o pessoal dá o depoimento e posta, falando assim, amor, veja lá que vídeo legal da fulana, o resultado que a pessoa teve, o resultado que o outro paciente teve, ficou muito feliz. Então, isso é gratificante. A gente está, logicamente, vendendo sim um produto, mas é um produto que é validado, que está trazendo resultado, e o principal resultado é saúde, né? A gente está trabalhando com saúde, então o que a gente está entregando para as pessoas priorizar a saúde, que acreditam, né, que confiam no nosso trabalho é a saúde. A gente está entregando isso. E, gente, vou fazer até um adendo aqui de uma das nossas conversas que me chamou muita atenção. Em um dos nossos encontros de mentoria, o Diego trouxe essa informação, a Tati, inclusive, validou e me chamou muito a atenção. Que é esse acompanhamento que é feito com o paciente, com o cliente na clínica de vocês, o quanto que ele restaura essa vontade de vencer, de conseguir realmente emagrecer. Por quê? Tem muitos métodos por aí que a gente conhece que a pessoa ela consegue ali uma prescrição, talvez, e que nem ele falou, depende muito da pessoa também se esforçar. Mas como que é diferente você ter alguém acompanhando? Muito. Então, o fato da pessoa ir até a clínica, fazer esse acompanhamento, aí como você mesmo disse, multidisciplinar, tem a esteticista que vai ter a participação dela, tem a biomédica, as meninas na recepção, né, que já dão aquele acolhimento, tudo isso faz muita diferença. Então, dá pra ver que quando ele frequenta ali a clínica com vocês, ele sente ainda mais vontade de colocar tudo em prática, porque precisa, ele tem que fazer a parte dele, mas estando com vocês, esse procedimento se torna ainda mais fácil. É um processo que tem mais ainda a tendência de ser eficaz, não é verdade? Sim. Então isso também funciona muito. E outra coisa que eu queria perguntar para você, Diego, que inclusive isso vai impactar bastante as pessoas que estão nos assistindo, porque nós estamos falando de franquia, ele pegou o modelo da Emagrecendo, nossa, era um negócio que estava montado, tal e aquilo. As pessoas veem dessa forma, né, que franquia é fácil, e a gente bem sabe, só quem tá sabe, né, que não é, né? Mas enfim, se hoje você fosse começar um negócio, sendo na estética ou não, mas do zero, e o que você teria, assim, como plano nos primeiros 30 dias? Pense falando para as pessoas que estão nos assistindo. O que você teria como um plano inicial nos 30 primeiros dias para que esse negócio viesse a dar certo? Como que você traçaria esse plano? Sem nome, sem emagrecendo, sem nada. Como eu traçaria um plano de montar um novo negócio? Um negócio, o que seria importante? Primeiro é conhecer do nicho de mercado, né, que você vai estar trabalhando, onde você vai resolver investir o teu dinheiro, afinal é um investimento que você vai fazer. O nicho é importante, a localização, onde você vai instalar a sua empresa, você precisa, não basta o local que você escolher ser uma cidade bonita, uma cidade atrativa, ela tem que ter demanda, né, do produto que você vai ofertar, do serviço que você vai oferecer. É necessário verificar a demanda, se existe público, se existe público para isso. A localização, né, localização física, onde eu ia estabelecer a minha empresa. A equipe, como eu falei anteriormente, isso seria algo que eu buscaria já de imediato. E treinamentos para minha equipe e divulgar minha empresa. Fazer um treinamento é importante. Vou ter um bom, que o Diego vai indicar daqui a pouco. O treinamento é muito importante. É muito importante.
mas A foi muito bom você localização tocar. física também, a gente até conversou sobre isso. localização física. Estar numa localização, gente, como que isso é importante quando o cliente ele precisa estar frequentando, que é o caso de vocês, ele precisa ir sempre. Uma vez por Tem que semana. estar bem localizado. Eu já vi casos, gente, assim, né? Clínicas de estética que insistiram em estar num prédio, estar num local mais afastado, de difícil acesso. Se a pessoa ela tem que frequentar, tem que a cada 15 dias estar lá, isso se torna um empecilho. Não ter um estacionamento, tudo isso faz diferença, né? Tudo isso faz diferença. A questão do estacionamento, trazendo agora para a nossa realidade em Presidente Sim. Prudente, é algo Difícil. muito necessário. Muito né? necessário. Ajuda a pessoa até a decidir se ela vai frequentar o teu estabelecimento muito, ou não. muito. E o que você falou do treinamento de fato, uma verdade, né? E nós fizemos isso, então acredito que faríamos de novo se a gente fosse investir num segmento que nós não conhecêssemos, né? Porque a gente faz gestão, mas a gente também precisava conhecer do segmento. Então, Sim. desde o início a gente investiu em treinamento para a equipe, mas para nós também, para entender do segmento que a gente estava adentrando. Exato. Então, o treinamento, se você ainda não tem todo o conhecimento sobre aquilo que você vai investir, sobre o nicho que você vai trabalhar, o treinamento é essencial, né? Ele tem que nascer quase junto com a empresa, né? Esse conhecimento. E se você puder buscar pessoas que sejam do teu nicho, Com ou certeza. que conheçam o seu principalmente. nicho, né? Facilita muito, né? Facilita Sim. muito. Não que outras pessoas não vão trazer um know-how, uma noção, mas se você pegar uma pessoa, conversar nas nossas conversas, que Sim. você atende tem muitos alunos que trabalham no segmento com clínicas, De sejam clínicas, delas estética. mais variadas possíveis. Existem várias similaridades, então a tua expertise, ela acaba auxiliando todo mundo, né? Você acaba conseguindo adaptar em com todos os seus alunos, né? Sim. Diferente se você pegar um segmento totalmente estranho, que aí até para você é estranho, vai ter que estudar e trazer isso. Então, buscar sim orientação de quem de fato conheça aquilo que você vai fazer. Seriam esses os meus passos aí para os meus 30 dias. E até a parte da localidade, Diego, bem lembrado isso, porque eu falo muito, gente, o que funciona talvez no interior de São Paulo, não funciona da mesma forma na capital. Sim. Eu vi até recentemente, estive lá em Piracicaba, estive lá frequentando, fui visitar algumas clínicas lá também, de odonto no caso, e eu vi que a forma, assim, eu falei, gente, que diferente, lá em Prudente não é assim, não, isso não funcionaria. E lá funciona, metrópole, é outra pegada, né? Então até isso faz diferença também, você estudar para sua localidade, saber o que funciona ali. E agora nós vamos trocar aqui, né? Conversamos bastante com o Diego, empresário de sucesso, como vocês viram aí, com uma expertise gigantesca, não só nas instituições financeiras que ele trabalhou, mas agora também no ramo do emagrecimento. E agora nós vamos falar com a Tati. A Tati, gente, que eu admiro muito nela, estando ali dentro da Emagrecendo, é esse cuidado, esse carinho, não só com o cliente, mas também com a equipe. Então eu vejo que ela está sempre preocupada com o bem-estar da equipe, muito empática em tudo que ela faz e também se preocupando sempre em prestar um atendimento de excelência para o seu cliente, né, Tati? E sempre que a gente conversa sobre uma nova campanha, uma nova ação, ela está sempre preocupada com a equipe, com o cliente e com a reputação da marca. Então hoje, Tati, a primeira pergunta que eu tenho para você, né, para te fazer. O que você acredita, conhecendo agora mais desse ramo da beleza, da estética, do emagrecimento, qual seria o principal erro no atendimento? E que as pessoas em casa podem usar isso como insight nos negócios delas. No atendimento, eu acredito que você querer forçar uma venda, Nossa, né? Boa, hein? Você não entender qual é a dor, qual é a queixa perfeito. do seu cliente, né? Porque não é só simplesmente eu chegar e vender, é eu entender o que realmente trouxe essa pessoa até mim. O objetivo dela. Então, é eu querer forçar uma venda sem entender a real dor da pessoa. Então, eu conhecendo, eu entendendo qual é o propósito dela ali, certamente eu vou conseguir fazer com que o objetivo dela seja alcançado e sim, de fato, acertar na venda.
Exatamente. Nossa, gente, isso é muito importante, hein? Porque tem muito disso, né, Tati? Tem pessoas que às vezes elas vão conversar até no segmento da beleza. E olha, você tem que... Já aconteceu muito isso comigo, né? Você chega lá, olha, você tem que aumentar aqui, você tem que pôr isso, você tem que pôr aquilo, você tem que fazer não sei o quê. E às vezes não é o que a pessoa quer. Às vezes não é algo que tá me incomodando e a pessoa tá querendo vender a todo custo. Então, foi por isso que eu falei que eu admiro isso na Tati, de ter esse modelo empático de trabalhar com o cliente, que é ver o que ele precisa, o que ele quer e conseguir um plano personalizado para essa pessoa que atenda a essa necessidade. Inclusive, é a nossa próxima pergunta, que é sobre o método. Então, ela vai explicar aqui, gente, como que funciona. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo, né, o método de 4 fases da Emagrecentro, o porquê que ele realmente funciona, que a gente sabe que, como o Diego falou, é super validado, a gente tem resultados, milhões de pessoas já foram atendidas na Emagrecentro. Então, você explicar pra gente esse método e o porquê que ele também, embora seja um método, ele não é engessado. Ele, mesmo sendo um método, ele é personalizado. Sim. Explica um pouquinho sobre a Emagrecentro nesse sentido para nós. Então, o nosso método 4 fases, ele já está há 40 anos, né, no mercado. Então, ele já veio montado para nós, pronto. E o que diferencia de você ter um atendimento robotizado e um atendimento humanizado? É a forma com que você vai expor isso para o seu paciente. Certo. É um método que ele é feito por fases. Então, a pessoa inicia o tratamento, ela vai uma vez por semana na clínica. E esse acompanhamento com a Nutri, com a esteticista, com a biomédica, ele é personalizado para cada pessoa. Então, cada ser é único, né? Cada pessoa é única, cada corpo reage de uma forma. Então, não é porque o método, ele é o mesmo método que eu vou usar com você da mesma forma que eu usei com o próximo paciente. Eu vou entender as suas queixas, entender a sua dor e eu vou modificar ele de acordo com as suas necessidades para atender as suas demandas. Então, o que não deixa ele ser robotizado? Porque eu vou personalizar para como o seu corpo vai responder a ele. Então, as orientações alimentares são semanais. Então, a doutora, ela passa para você... Olha que legal. Uma semana, a primeira semana um detox. Na próxima semana, ela vai analisar como foi essa semana. Caramba, e semanal. Em cima disso, ela vai traçar a próxima rotina semanal de dieta. Ou seja, se não funcionou aquela semana, não consegui nem um dia da semana, não funcionou de tal forma. Ela já consegue personalizar. Através de um teste de cetose. Gente, que incrível. Que ela vai analisar se a tua semana foi boa, produtiva ou não. E aí ela consegue fazer os ajustes. Ou acrescentar, ou tirar, ou trocar toda a sua dieta. Para que você não tenha prejuízo em questão de perda de tempo, né? Ótimo. Porque você vai lá toda semana, o seu resultado é certo. Porque a gente vai trabalhar em cima de como o seu corpo vai reagir. De como ele vai responder ao processo. Porque a mesma dieta para você não funciona para mim. Exatamente, né? Exatamente. Então, é isso que a gente trabalha e que diferencia e que torna ele personalizado, porque a gente vai trabalhar especificamente como o seu corpo responde para nós. E até, né, Tati, foi bom você ter trazido isso pra gente falar, trazer um pouco disso pro podcast. Essa questão da alimentação, para algumas pessoas é o medo da restrição, para outras é porque já tá no excesso. Então, mesmo que eu tenha que reduzir, para mim é difícil. A gente até comentou outro dia como essa parte, por exemplo, da bebida alcoólica. Para algumas pessoas, por isso que tem que ser personalizado. Para algumas pessoas é super tranquilo. Eu não bebo, eu bebo socialmente, tiver que tirar, para mim tá ótimo. Para outras já é tão difícil. O doce também. Tem gente, eu gosto de doce, mas eu não ligo muito. Só come outras coisas, exagera em outras coisas. E já para outros o problema é o doce. Então não tem como, gente. Não é porque chama método, o nome é método 4 fases, que ele é engessado. Não, ele vai vir de acordo com o que cada paciente, cada cliente precisa. Isso é muito legal. E, Tati, aproveitando até esse gancho para perguntar para você, eu sei que vocês têm os procedimentos estéticos lá também. Sim, temos. E eu vi resultados incríveis que quando eu olhei as fotos, eu falei, gente, será a mesma pessoa? A minha funcionária até falou para mim, a tatuagem aqui é a mesma pessoa, sim. Eu falei, caramba! Então, fala um pouquinho pra gente desses procedimentos que vocês fazem também na Emagrecentro. O que você acredita que tem trazido mais resultados ou que é mais procurado? Que você viu, não, esse aqui é o que a gente tem lá que sabe que é o... Então, nós trabalhamos tanto no emagrecimento quanto na estética corporal e estética facial. Que legal. Né? Mas, assim, o que mais gera impacto,
que mais tem resultados é o método 4 fases, Olha o só. emagrecimento. Assim, resultados incríveis de pessoas, de clientes que chegaram dando a sua última chance, né? Desanimado, Já tinha tentado com de tudo. dor, tinha tentado de tudo e nunca tinha conseguido realmente emagrecer. E em 3 meses conseguiram eliminar 21 quilos. Meu Deus! Em 5 semanas conseguiram Olha eliminar até 10 quilos. Em 20 Gente. semanas conseguiram eliminar 25 quilos. Temos um agora que terminou essa semana, que em 18 semanas eliminou 31 quilos. Então, assim, Meu Deus, é gente. impactante, né? Às vezes recebemos muitas perguntas. Isso é real? Isso As pessoas até ficam se isso perguntando se é Photoshop? Não. Os nossos resultados todos são reais, de pessoas reais, e que sim, ele dá resultado sim. Mas o que mais impacta é o método 4 fases. Temos procedimentos estéticos para a gordura localizada também, que tem resultados incríveis, né? Mas o mais impactante é o Nossa, o quando eu 4 vi as fases. fotos lá, eu falei, meu Deus, isso é Sim. surreal, assim. É de arrepiar. É de arrepiar. Isso. E esses procedimentos faciais, Tati, quais que tem, assim, para as mulheres que estão nos Nós- assistindo para conhecer na Emagrecendo? Nós temos o Botox, temos Muito preenchimento. procurado também. Isso, preenchimento labial, preenchimento de mandíbula, harmonização facial. Estamos também com harmonização de glúteo, para deixar o bumbum empinadinho. Ó, aí, ó, tá vendo, gente? Temos também a malar, olheiras, temos vários procedimentos, né? Uma harmonização Skin facial. Buster. Temos Ah, o Skin Buster também é bem legal, que é uma hidratação verdade. profunda, né? Porque só o creme não resolve, ele resolve por fora, mas o Skin Buster, ele faz aquela Uma reconstrução, poderia dizer. uma produção de colágeno, né? Ele ajuda a produzir o colágeno, então ele vai revitalizando a tua pele de dentro para fora. E Tati, vou fazer pra você uma pergunta aqui também bem delicada da área de vocês, que eu sei que pega muito e que com certeza você já viu inúmeras vezes ali na Emagrecendo. Tem pessoas que elas chegam decididas, eu vou Sim. fazer um protocolo porque eu preciso emagrecer, o médico falou que eu tô num estágio que ou eu emagreço ou eu morro, tem esses, né? Muitos. Então eu tenho que emagrecer, não tem jeito, e ele chega, pega e faz. Uhum. Mas também tem muitas situações nessa área de vocês que a pessoa ela chega com uma baixa autoestima, ela chega assim com o emocional dela todo mexido, e é diferente daquele que foi por prescrição médica e vou fazer isso, vou começar e pronto. Ele tem ali muito da área emocional ainda pra tratar. E eu sei que você é ótima nisso. Eu vejo até pelo que as meninas falam, né, suas próprias colaboradoras, o quanto que você tem uma boa lida com pessoas que chegam nessa situação, que isso já é próprio teu. Talvez pelo que o Diego falou, né, que já é levar como propósito, né? Então Deus, ele tem te capacitado nesse sentido. Já que eu falei de Deus aqui, né, inclui pra gente aí também nessa questão de tratar o emocional da pessoa, o quanto você vê isso como propósito sendo cristã, que eu sei que você é, Sim. e sei o quanto que você e o Diego também acreditam nisso, né? Sim. O quanto que Deus, ele tem abençoado o negócio de vocês. Então, traz um pouquinho pra gente dessa perspectiva. Nós, o nosso maior público é geralmente isso, né? Com a autoestima baixa. No último das últimas chances que ela vai dar para ela, né? Já peguei, assim, pacientes que chegaram e falaram que é minha última chance para a vida. Nossa. É a chance que eu aí vou... é duro, hein? Aí você se coloca e na hora você pede, Deus, Me capacita. eu preciso ajudar essa pessoa. Né? Então, assim, o que mais nós recebemos é realmente essas pessoas com dor, com autoestima baixa, Nossa. Desanimada, cansada, no limite. E o que nós fazemos? Porque você ter uma pessoa que já chega decidido é fácil. Você tenho que fazer e pronto. Oferecer e pronto. Mas as pessoas que geralmente chegam com essa dor, elas já estão calejadas. Porque já tentaram de tudo e nada funcionou. Nossa, meu Deus. Já até emagreceram, mas voltaram ao peso. Frustra, né, Tati? Frustra. E o que acontece? O emocional abaladíssimo. Nossa, E meu o que Deus. acontece? No nosso tratamento, a gente não trata somente a questão alimentar. A gente trabalha também o emocional.
Porque o emocional é uma das principais causas do aumento do peso. Caramba, Né? A gente, vocês questão estão da ouvindo isso? ansiedade é o principal fator Meu que faz com Deus. que a pessoa não emagreça e acumule peso. Porque o organismo fica ali em cima da ansiedade e a ansiedade não deixa o teu corpo Ele reagir. pode fazer o esforço que for, se não tratar Se isso, não ele não vai ter estabilizar a resultado. ansiedade, Gente, uma ansiedade, uma boa noite de sono, Estresse e o também, né, intestino, do dia a dia. sistema nervoso são as principais causas. Então, o que a gente faz? A gente tenta mostrar para a pessoa que o processo de emagrecimento não vai somente emagrecer ela. Vai trazer de volta a autoestima, nossa, a confiança, exatamente. o bem-estar, o ânimo, tirar o cansaço, né? Porque queira ou não, o sobrepeso tira tudo isso, né? A energia, rouba a nossa autoestima, Nossa. libido, Tudo. tudo vai por água abaixo. É porque tá tudo aqui, né, Tati? Tudo na mente. E conforme as pessoas vão entendendo que não é só um processo de perder peso, eu digo não é perder peso, né? Porque quem perde acha. Lá nós eliminamos. Eu gostei dessa frase. Eu ouvi lá, eu nunca tinha ouvido essa frase. A Lá primeira a vez gente foi a não Tati que perde falou. peso, a gente elimina os pesos, né? Que no processo que ela vai eliminar esse peso, ela não vai só mudar o corpo físico. Nossa. A mudança dela começa principalmente aqui dentro, Sim. né? E só pegando um gancho nisso que a Tati está falando, as pessoas, até para quem está nos ouvindo, as pessoas elas têm que se conscientizar de que muito se fala de que o sobrepeso ou a obesidade tem pessoas que entendem como desleixo, como irresponsabilidade por comeu demais, não cuidou, e não é, né? Como a Tati falou, a maior parte, né, das pessoas que estão com algum tipo de problema de obesidade, sobrepeso, ligado ao emocional, a fatores sim. psicológicos, a Traumas. traumas, né? Inclusive de infância. E isso não é vergonha, né? A pessoa buscar ajuda. Buscar ajuda psicológica, nós não temos lá, mas buscar uma ajuda psicológica. E aí sim, buscar a nossa ajuda para que no nosso trabalho, no que a gente tem pode que ser fazer em conjunto, né, no Diego? emagrecimento, as pessoas não têm que ter vergonha disso, né? Não é vergonha chegar nessa condição por algum motivo, e o que a pessoa precisa é procurar ajuda, né? Precisa de fato buscar um tratamento para as questões emocionais, psicológicas, né? Mas como a Tati mesmo falou, e a gente percebe isso nos nossos pacientes, muitas pessoas têm sim uma melhora significativa de autoestima, de ânimo, né? Psicológico, né? Só com o simples fato de olhar para o espelho meu e ver um Deus, resultado. isso é muita diferença. Nem só no espelho, né? De conseguir... um dia eu conversava com uma pessoa lá, e a pessoa me relatou que voltou a conseguir amarrar o sapato. Né? Olha, só que é uma coisa tão simples, né? são Você vê? atividades A pessoa básicas, estava conversando não comigo, consegue. muito alegre, e eu também achei graça, né? Eu ri, ele riu junto comigo. Mas de fato uma felicidade para a pessoa, né? Você vê algo simples, mas é algo simples para quem faz isso todo dia, né? E para quem não conseguia há um bom tempo. O fato de caminhar, correr, praticar uma atividade física, voltar a conseguir fazer isso, né? Então não é vergonha para ninguém buscar sim ajuda, e nós estamos lá, nós estamos aqui, né? Com a questão do emagrecimento para isso, para auxiliar, né? Nessa perda de peso. Uma das partes a gente consegue fazer, e aí sim os traumas psicológicos aí preciso de um outro profissional. Com certeza. E foi bom vocês terem trazido isso aí também à tona. Recentemente, até eu conversando com uma empresária, que ela emagreceu muito, né, nos últimos anos, nos últimos 2 anos. E ela relatou uma coisa muito curiosa pra mim. Porque eu via que ela tava gravando muito vídeo, né, e eu fui parabenizar. Sim. Falei assim, nossa, eu vi que você tá toda blogueira, né, gravando vídeo e tudo. Ela falou assim, Cá, se você visse há 2 anos atrás, eu não gravava nada. E eu, como sendo da área, né, falei assim, é porque você foi treinando, né. Ela, Cá, nada a ver. É simplesmente por causa do peso. Isso. Enquanto eu estava gordinha, eu não tinha coragem de falar nas câmeras, não tinha coragem, que pra mim que todo mundo tava olhando que eu tava gorda, que eu tô acima do peso. E depois que eu consegui perder, tudo isso mudou na minha vida. Isso. Hoje eu consigo falar nas câmeras, hoje se eu vou me apresentar o trabalho dela. Ela como empresária, ela falou que mandava as meninas, mandava uma funcionária, porque ela não tinha segurança pra nada na comunicação. Isso.
Afeta Então, afeta tudo. O relacionamento, muito não só com o relacionamento. cônjuge, mas com as Não, pessoas, com as de modo pessoas. geral. E eu digo que, assim, nós atendemos públicos masculinos, feminino e infantil também, né? Então, assim, mas as maiores queixas e as maiores dores são feminino. Porque a mulher, ela Afeta carrega todo mundo. É. Ela cuida de todo mundo. Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela trabalha fora, ela trabalha em casa. E ela carrega todo mundo, é ela que ajuda todo mundo, né? E o que acontece? Muitas vezes se deixa. Muitas vezes se acha, eu não posso fazer isso, porque tenho meu filho para fazer, Sim. tenho o marido que precisa disso, o filho precisa daquilo. E ela vai se deixando, e o que acontece? As pessoas chegam no seu limite. No seu O limite. corpo já não reage mais. Então, assim, já chega num pedido de socorro. E o que eu sempre tento falar para elas? Que a mulher, ela precisa cuidar dela antes do que todo mundo. Antes do filho, antes do marido, porque é ela que cuida de todo mundo. É ela que cuida de todos. Né? Então, se ela não está bem com ela, se ela se olha no espelho e não se Emocionalmente não tá bem. emocionalmente vai afetar os filhos, vai afetar o casamento, vai afetar o trabalho, porque ela não está bem. A partir do momento que ela começa a se olhar, a se amar e a se gostar, tudo volta. Tudo isso volta Tudo ao volta. normal. Ao normal. Inclusive, Tati, essa sua resposta já vem ao encontro da nossa última pergunta, que era justamente sobre isso. Você, Tati, Uhum. como mulher, líder, esposa, mãe. Sim. Então a gente vê você equilibrando todos esses pratos, né? Sim. E além disso, eu vejo você nos grupos de empreendedorismo, né? Tem que dar conta. Tem que dar conta. E ela tá em tudo e ela faz tudo e eu te admiro muito por isso. Obrigada. Queria te parabenizar aqui como Obrigada. empreendedora e pedir pra você falar para as mulheres que estão em casa, as que estão começando a empreender e que têm filhos, também às vezes filho pequeno Sim. e casada e ela tem, como você mesma disse, né, dar aquela atenção pro marido, pros filhos e pra empresa e às Sim. vezes ela precisa mostrar, precisa se expor. Eu tenho que lidar também com o meu marketing. Que agora até tem que arrumar o tempo pra dançar trend. Sim, né? fazer É tudo, gente, é tudo. Então fala um pouquinho aí o que você diria pra essa empresária que está em casa e se cobrando tanto nesse sentido. Eu digo que ser empresária não é fácil, né? Não é fácil você botar a cara, você dar a cara a tapa, porque você vai levar, né? Não é um mar de rosas. E eu digo assim, o mundo, ele não precisa de mais mulheres com medo. Ele precisa de mulheres que mostrem a força e o lugar que é delas. Falou tudo. Que se você tem medo, vai com medo mesmo. Vai com- né? a dica é essa, A Tá dica com é medo, essa, vai tá com medo vai mesmo. com medo mesmo. E, Tati, pra gente finalizar aqui também, né? Uma mulher de sucesso, né? Empresária de sucesso como você. Hoje, onde que as pessoas podem encontrar a Emagrecentro e ter acesso a tudo isso que vocês disseram aqui? O método 4 fases, ou até mesmo passar por um diagnóstico com vocês, ou tá me assistindo aqui, eu até gostaria de conhecer a Emagrecentro, mas eu quero entender melhor como é que é, quero conhecer a clínica, e ali ela entender melhor como que funciona pra ver o que funciona pra ela, no caso dela, né? Olha pra gente, por favor, pra aquela câmera ali, e fala onde que as pessoas podem encontrar a Emagrecentro, a rede social, o endereço. Estamos localizados na Avenida Coronel José Soares Marcondes, número 1005, próximo à Câmara Municipal, descendo a Avenida sentido Ápia. O nosso Instagram é Emagrecentro Prudente SP e estamos lá de segunda a sábado, das 8 às 19 e no sábado, das 8 às 13. Gente, olha isso, hein? Quanto aprendizado! E você que é de Presidente Prudente, quer conhecer a Emagrecentro aqui da nossa região mesmo, a Tati deixou aí o Instagram e o endereço pra vocês, vale muito a pena, gente. Não porque são meus alunos, né, que a tendência, né, gente, claro, é puxar o saco, né, lógico, mas é uma empresa que tem muito a agregar, você que tem o sonho de emagrecer, melhorar a sua autoestima, você sabe que precisa também, porque é preciso, é necessário para sua saúde, estão aí empresários de sucesso esperando por vocês. E muito obrigada por terem aguardado até aqui. Um grande abraço.